Onde foi que eu errei? Sarashiva, capítulo 4. Erro número 1. Não ensinar aos filhos que Deus vem em primeiro lugar antes mesmo dos pais. Desde a época em que os filhos são pequenos, os pais têm de ensiná-los que a vontade de Deus está acima da vontade deles mesmos, ou seja, dos próprios pais, e que a autoridade de Deus está acima da autoridade dos pais na vida dos filhos. E uma coisa que nós podemos ver na nossa geração é a idolatrização dos pais aos filhos e às vezes, né, dos filhos aos pais. Tem situações que a mãe queria muito um filho, então quando ela tem um filho, aquele filho é quase um Deus. Pode tudo acontecer, pode tudo acabar, mas nada pode... Logicamente, né, que nós queremos os nossos filhos na proteção, mas a relação que tem é quase de uma idolatria, é quase um Deus. E se Deus falar alguma coisa, não, primeiro vem o meu filho, que meu filho pensa. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos desde pequenos, que Deus sempre vem em primeiro lugar, a vontade dele sempre vem em primeiro lugar, porque se nós não ensinamos isso para eles vão levar para a vida adulta e tudo começa a andar de mal a pior, uma bola de neve, uma decisão errada, como diz a palavra em Provérbios, um abismo vai chamar outro abismo. A palavra fala lá em Mateus 10, 34, 37, Jesus disse o seguinte: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em distinção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. No versículo 34, Jesus está dizendo: não cuideis, ou seja, não penses que vim trazer a paz à terra. Ele não está falando daquela paz que excede todo entendimento. Ele está falando de outra paz, da paz no sentido contrário à palavra guerra. Não vim trazer paz, ou seja, não vim trazer sossego, mas eu vim trazer confronto, ou seja, não vai ser fácil se relacionar uns com os outros quando eu, Jesus, venho e chego na sua vida. Mas eu vim trazer espada na sua vida, a espada que corta, que separa, que quebra as dependências entre você e algumas pessoas, aquelas pessoas que tomam o meu lugar exclusivo na sua vida, diz o Senhor. 35, versículo 35. Porque eu vim pôr em distinção, vim separar, vim cortar a dependência, vim pôr o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. A sogra é incluída, porque para os judeus naquela época, a sogra era igual à mãe biológica em seu valor familiar. Versículo 36. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quando a pessoa se converte a Deus, as maiores lutas serão dentro da sua própria família, porque quando a dependência dos pais é cortada por essa espada, o domínio absoluto dos pais também é cortado. E o domínio absoluto sobre qualquer indivíduo deve pertencer somente ao Senhor. Versículo 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, quem coloca o pai ou a mãe acima de mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, e quem coloca os filhos acima de mim, não é digno de mim. Jesus foi direto nessas palavras. Mês passado eu me encontrei com uma mulher, né, que ela dizendo que queria se entregar para Jesus há muitos anos, que a vida que ela vivia, a vida religiosa que ela foi ensinada na família dela, não estava sendo suficiente para ela e ela estava querendo algo mais. Só que a mãe dela falava para os filhos: olha, vocês passem toda a vida de vocês nessa religião aqui, que é a religião dos seus pais, dos seus avós, porque isso alegra meu coração. E ela ficava muito presa nesse pensamento: poxa, eu vou desagradar minha mãe, vou desagradar minha mãe. A mãe dela presa na religião dela, né, que não podia sair de jeito nenhum, que era o pecado mortal. E ela querendo ir além, e ela estava dentro dela conscientemente aquele voto: eu não posso desapontar a minha mãe. Sendo que a mãe dela já não estava nem mais aqui, mas ficava aquele pensamento: eu não posso desapontar minha mãe. Mas quando nós estamos numa situação que nós temos que decidir entre a vontade dos nossos pais, a vontade dos nossos filhos e a vontade do Senhor, a vontade do Senhor que tem que prevalecer. O fato é o seguinte: é preciso questionar, a gente sempre questionar as decisões e procurar ter o discernimento do Espírito Santo, falar: será que é isso aqui que é pedido para que eu faça, mesmo sendo filho, honrando os meus pais, mesmo sendo pai, impondo sobre os meus filhos, será que é a vontade do Senhor? Nós precisamos ter o nosso espírito bem apurado, o discernimento bem apurado, para que nós já venhamos colocar pessoas, mesmo que sejam os nossos familiares, acima do Senhor.
O que é mais importante na vida de uma pessoa? Fazer a vontade de Deus ou da sua mãe, do seu pai, do avô, da tia? E em quem você acredita mais? Nós precisamos colocar as nossas prioridades em seu devido lugar. O dono da verdade sempre vai ser o Senhor, e é isso que nós precisamos mostrar para os nossos filhos. Recusar-se a mudar é rebeldia, pois devemos mudar sim, na medida em que Deus nos revela nossos erros e nos conduz às mudanças. As áreas de nossa vida que precisam de mudança sempre serão expostas por Deus através de circunstâncias ou através da sua palavra. Nós precisamos ter o entendimento que, por mais que nós amemos os nossos filhos, eles nunca poderão ser e estar em primeiro lugar. E da mesma forma os filhos com os pais. E esse é o primeiro erro que os pais cometem, achar que a vontade dele, tudo que eles querem, pode passar acima da vontade do Senhor. Não, a gente tem que ter discernimento e parar, porque muitas vezes você vive uma vida sem autonomia, você sofreu muita repressão dos seus pais eram rígidos. Aí o que acontece? Aí quando chega na hora que você tem um filho, pronto, agora vai ser do meu jeito, agora aqui na minha casa eu que vou mandar. E você é tão rígido, com medo de perder a autoridade, né, como já vimos no capítulo anterior, começa a dar ordens parecendo um ditador, o que diz a lei. Só que aí, como cristãos, nós precisamos considerar o nosso tribunal superior, nosso superior tribunal, que é Jesus, o Espírito Santo. E é isso aí, pessoal, vamos nessa para os próximos erros. #SoloSucesso.